Ok. Olá, pessoal. Eu sou a Cássia de Oliveira Eu sou a Minda Leme. e esse é o nosso Cantinho Brilhante Vizazi, Vidas! feito com muito love para a gente se conectar, compartilhar e se informar. Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje, parceira, o assunto hoje é... Se liga, brasileiros e contratos. Eu vou falar brasileiro. Eu ia falar brasileiros e contratos, tá? Mas tudo bem. Vamos continuando. Ok. Então, isso é um assunto grave, parceira. Sim. Eu não posso te falar a quantidade de vezes que eu recebo ligações de pessoas, tanto brasileiros como hispanos, que assinam contratos sem entenderem o que está escrito. É verdade. Ou que fazem algum tipo de negócio, especificamente a compra de veículos, sem contrato. Sim. O cara liga e fala, eu conheci um cara, ele tem uns carros que ele está vendendo, ele falou para mim, a gente entrou num acordo verbal, não tem nem mensagem de texto para provar que houve um acordo. O cara falou, me dá $6.000, quando você terminar de pagar, eu te entrego o carro. Aí o cara me ligando desesperado, porque agora ele quer entrar em algum tipo de ação, processo contra o cara, porque o cara não quer entregar o carro. Aí eu pergunto, você tem um contrato, amigo? Não, porque o cara falou, eu conheço o cara, ele é da esquina, não sei o quê. É complicado. Mesmo se escrever numa folhinha de papel higiênico, Sim. e pede para o cara assinar, isso já é o suficiente, entendeu? Sim. É terrível. Você conversou? Você já teve a experiência de conversar com pessoas que fizeram coisas sem contrato? Sim, já tive essa experiência. Eu já passei por uma experiência dessa há 5 anos atrás, só que eu tinha um papelzinho escrito as parcelas e tal, mas eu tinha um papelzinho escrito porque onde você já registra ali, tem a assinatura da pessoa, é alguma coisa, né? Sim. Mas eu ouço isso o tempo todo, porque é um amigo que está vendo o serviço de conserto do carro para mim, então eu confio no meu amigo, só que infelizmente a gente não pode fazer uma coisa dessa, porque o seu amigo ele não pode te dar o suporte, a cobertura necessária se acontecer alguma coisa com o carro. Sim. Então, por exemplo, já aconteceu de uma pessoa, Aminda, ela contratar o serviço de um mecânico. Não tinha contrato, não tinha nada. O intermediador era um amigo que falava inglês. O famoso amigo que fala inglês, né? Então, pessoal, a pessoa passou por perrengues terríveis, foi um valor muito alto investido. Então, assim, cuidado com isso, porque vem a frustração, às vezes é um sonho, é um carro sonho, às vezes é um carro necessário para o trabalho, para Sim, ir para trabalho de entrega. né, entregas e tudo mais. Pessoas que compram a van, que estão esperando terminar a reforma da van, vai pagando, mas não tem nenhum contrato disso. Sim. E às vezes eu acho que os mesmos brasileiros, porque eu sempre pergunto, o cara era brasileiro, às vezes é brasileiro ou hispano. Poucas ocasiões o vendedor ou quem deu o golpe é americano. Não para falar que os americanos não dão golpe, mas parece que é uma coisa entre os imigrantes, porque eles sabem que nosso povo tem medo de entrar contra um processo. Eles nem sabem que podem. Né? Eles acham que se eles entrarem com um processo contra, isso pode prejudicar a situação migratória deles. Então, às vezes, eles nem sabem como fazer isso, né? Então, acho que eles aproveitam mesmo o imigrante contra o imigrante, porque acham que, né, que eles não vão fazer nada e vai ficar por aí. Mas, lembrando assim no Brasil, né, porque quando eu estava no Brasil, eu era pequena, e depois eu não tratava com coisas de negócios e contratos, essas coisas, eram meus pais, né, mas podemos dizer que uma coisa tipo cultural, essa coisa de entrar em acordos verbais? É uma coisa cultural. Coisa cultural, né? Normal para nós brasileiros, não sei para os latinos, mas para os brasileiros, principalmente cidades grandes, Sim. né? Tem muito, não,
Ninguém Perdoe, tem essa coisa de contrato, né? Cidade grande, não, cidades pequenas, me perdoem. Cidades Interior? pequenas, interior. Interior. Sim. Cidades grandes, como eu não conheço de quem você é filho, Sim. então eu não entro num acordo. Mas cidades de interior, principalmente, eu vim de lugar de interior. Então todo mundo conhecia meus pais. Sim. Ah, você é filho do senhor Sim, Maurício? sim. Então, Verdade. assim, a gente vem com essa cultura aqui para os Estados Unidos. Aqui é uma cidade grande. Sim. Às vezes a gente chega aqui de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde se vende fiado ainda, e deixa no famoso caderninho, parcelado, mês que vem você vem aqui e paga, mas aqui é diferente, porque você aqui não está a gente não está na nossa terra aqui, nossa pátria, vamos dizer assim, e aqui as leis são outras. Então, como a gente está sozinho aqui, acaba que outro imigrante se aproveita da situação, porque sabe que você não é muito informado. Sim. E aí acaba causando golpe, né? Se aproveitando das pessoas pela falta de conhecimento delas. E depois aí tem um assunto também de pressionar o outro em assinar um contrato que ele não entende. Exato. Porque uma coisa é não ter contrato, outra coisa é quando tem contrato, mas está em outro idioma, Exato. e quem tiver que assinar não entende. Exato. E hoje em dia, mesmo se você, né, às vezes os aplicativos que fazem traduções não são sempre 100%. Exato. Mas pelo menos para ter uma ideia do que se trata, depois de só pegar os smartphones hoje em dia, você pega, abre o aplicativo, aponta o documento, tira uma imagem, peça para fazer uma tradução, entendeu? Sim. Imediatamente você pode ter uma ideia do que se trata, né? Muitas vezes também eu recebo ligações. Você assinou o contrato? Tem, mas eu não entendi. Ah, mas eu não sabia. Né? Envia o contrato para mim, para que eu possa revisar, para ver né, quais são os seus direitos. E no contrato o cara assinando a vida, a cachorra, a mãe, a avó, casa, Exato. Entendeu? Sem saber nada. Sim. Tomar o tempo, ter a paciência de pegar o contrato e falar, vou assinar, mas primeiro eu vou levar para casa, vou revisar, vou pedir para alguém revisar. Sim. E não assinar uma coisa que você não entende, né? Eu mesmo sofri as duas situações de landlord, né? Assim que fala, que são os donos da casa. Quando eu fui alugar a minha primeira casa aqui na América, eu senti que a corretora, ela estava querendo, ela é uma oriental, estava querendo se aproveitar, porque eu falava bem pouco o inglês na época, eu entendia bem pouco, e a geladeira e o fogão estavam quebrados. O fogão funcionando com as bocas e a geladeira estava vazando água. Nossa. E ela queria imputar essa responsabilidade para a nova pessoa, que sou eu, no caso, que estava alugando a casa. Nossa Senhora, que ratinha, que cobra! E o chão da cozinha estava todo daquele jeito, porque a geladeira estava vazando, né? Nossa Senhora! E aí que isso fosse uma responsabilidade sua? Sim, eu que teria que... se eu quisesse morar na casa com aquelas condições, o problema é meu. Sim. Mas se eu quisesse algo bom, eu que fizesse. Não e o contrato? E isso lá no contrato, que é responsabilidade minha, fogão, geladeira, qualquer tipo de conserto. E você não sabia? E eu não sabia, mas aí eu falei assim, eu quero olhar o contrato com paciência. Porque você é uma parceira esperta. Dessa vez eu fui esperta. Ok. Antes disso eu passei os perrengues com o carro. Tá, entendi. Por causa da experiência com o carro, acendeu um sininho na minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso ver com calma, no final do dia eu te respondo. Sim. Eu trouxe um amigo meu, que eu amo de paixão, essa família, a Mônica e o Daniel é porto-riquenho, ele fala inglês fluente, e ele, eu vou te ajudar com isso, eu vou lá para você fechar o seu contrato, vou traduzir tudo, e eu sei que eles estão querendo se aproveitar de você. E ela passou um bocado com ele, passou um perrengue. Nossa, com ainda ele, bem. Porque ele A chinesa? É a chinesa, e ele pegando firme, ele já tem aquele jeito, assim, né? Os porto-riquenhos são fortes. Sim, são agressivos, sim. E aí foi muito legal, porque ele chegou e falou assim, você tem que colocar a geladeira e fogão novos pra ela. Então, sim, tá vendo? Então chamaram um amigo, sim. E ela tentou marcar a assinatura do contrato num dia
eu marquei com ele. Sim. Ela desmarcou 1 hora antes. Aí eu falei assim, Daniel, ela desmarcou. Aí ele falou assim, mesmo assim eu vou, porque eu acho que é o golpe dela. Ela vai Ela tá aparecer fazendo de surpresa. propósito. E ela vai aparecer de surpresa para eu não estar aí. Sim. Aí eu fui, fiquei com ele lá e ele sentado no sofá. Eu deixei a porta aberta, estava verão. Sim. E ele sentado no sofá com a perninha pro alto. Quando ela chegou na porta no horário, que ela tinha já desmarcado, ela marcou 12:00 e desmarcou. Ela chegou lá, pessoal, ela fez assim, ó. Ela já viu que não ia dar para dar o golpe. Não. Ela veio com 2 contratos. Pensa, pessoal. Um contrato, que é o antigo. Sim. E por ela ter visto ele, ela foi lá e botou um papel dentro da mochila e pegou outro contrato. Então ela mudou alguma coisa, porque ela já viu que ele estava ali, que não ia dar para fazer o golpe. E ele fez questão de ler tudo antes que eu e meu esposo assinasse o contrato. Muito bom. É isso aí, gente. Tem que levar uma pessoa que fala inglês, tem que levar o contrato, pedir mais um dia. Sim. Entendeu? Pedir mais um dia. Às vezes você tem o direito até de pedir o contrato no seu idioma. Exato. Para nem ter que passar por isso, entendeu? Mas tem que ter um contrato. Diferente dessa segunda vez que eu aluguei uma outra casa, eu mudei de casa, o corretor era um corretor, totalmente diferente o atendimento, tudo bem explicado, tudo na sua língua, tá? Isso aqui quer dizer super profissional, falou do meu gatinho, sobre o que ia acontecer se eu pegasse mais um bichinho, e assim, tudo muito certinho, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, que ele conserta tudo. Outra, conserto da casa, pessoal. Às vezes quando você, tipo com a chinesinha, nos cachorros concordam, como vocês podem ver. Exato. Né? Tipo a chinesinha. Quando você vai conhecer um apartamento, uma casa, e você já sente que o proprietário sinistro, que tem uma energia meio de golpe mesmo, não é nem para alugar. Porque futuramente, se tiver algum problema com energia, o chão de madeira instalado que está caindo aos pedaços, precisa pintar, qualquer problema que houver no apartamento, na casa, eles não vão querer consertar. Exato. Tem muita casa para alugar. Às vezes os imigrantes também, nós ficamos nesse desespero, achando que não vamos achar outro lugar para alugar, porque não temos documentos, porque não temos crédito, porque não temos o quê. Mas há 40 bilhões de imigrantes que têm propriedade, especificamente os chineses, né? Parece que os chineses compraram a maior parte da Filadélfia. Então, 90% dos proprietários são chineses, é uma coisa, é um problema. Então, eles entendem, né, que tem imigrantes que trabalham, que não têm documentação, mas que conseguem pagar o aluguel. Exato. Então, né, como você falou da segunda situação, que era uma situação muito mais profissional, que o cara teve um contrato, você falou que o contrato era em português mesmo? Ele fez o... Tinha em inglês, tinha em português, ele foi enviado em inglês para a gente no e-mail. Mas a gente teve 1 semana para assinar. Ele explicou tudo, mas deu 1 semana para a gente assinar. Tudo isso. Totalmente diferente, pessoal. Totalmente diferente. Da casa anterior, o porto-riquenho, meu amigo, ele fez questão de revisar essa questão do conserto. Até $100, eu tenho que fazer o conserto. Acima disso, responsabilidade do proprietário. $100. Responsabilidade do proprietário. Uma coisa que o meu amigo, ele alugava casas. Então, ele sabia de muitas leis, né? Então, isso é importante. Ele me alertou disso, foi muito bom. E já na segunda casa que eu fui alugar, aí eu vi que tudo que ele me defendeu com a chinesa, o corretor da atualidade da nova casa, ele foi explicando tudinho sobre as utilidades da casa, sobre máquina de lavar, sobre sobre o micro-ondas, ele falando sobre o conserto, que até tal valor, até $100 é comigo, mas tipo encanamento, tudo isso, ele não quer que eu mexa de forma alguma. Então, teve problema de encanamento, pessoal, ele veio e mandou uma comitiva. Isso sempre é responsabilidade do proprietário, isso nunca cai no inquilino, né? Isso é igual o inquilino. Sim. Né? E tem a nossa amiga Angela White, que parece que é a
aqui em Filadélfia, né, que ajuda todos os brasileiros a acharem casas, apartamentos, porões, tudo, né? Sim, sim. Ela é muito, muito boa. Angélica White. Vamos colocar o telefone dela aí no link depois, para quem Ela quiser tem ligar. ajudado bastante a comunidade. E pessoal, ficando atento que é o trabalho dela, né? Sim. A gente não fala, né? Quem não fala o inglês, sim. Se você não tem um amigo que não vai te cobrar nada, que, igual, meu amigo foi lá me ajudar e não me cobrou nada. Porque Sim. é amigo mesmo, é coisa de almoçar e jantar juntos. Sim. Né? Agora, se você não tem ninguém, você precisa pagar alguém, um intérprete. Sim. Então, é o trabalho da Angélica, como de outros, é o trabalho dela. Então, se ela vai fazer uma mudança, eu já tive pessoas reclamando de outros profissionais. Ah, mas me cobrou $50 só para mudar minha... Mas é para cobrar. Gente, eu troquei a conta de gás pro meu nome. Eu fiquei 1h30 esperando o intérprete. Sim. Eu esperando para a PGW me atender. Ah, tá, entendi. E não é só levar um amigo que fala inglês, é um amigo que fala inglês e que seja um pouquinho agressivo, né? Que saiba ser um defensor dos direitos, né? O que saiba falar por você, de uma maneira, né? Tipo, para conseguir o que você quer. Não é só alguém que fala inglês, né? Que fica ali, tipo... Não. Né, tem que ser uma coisa igual seu amigo, o esposo da Mônica, né? Que é bem... Sim. É isso aí, faça isso aí. Isso aí. Love you, meus amigos. Sim. São guerreiros. A aparência dele já... ok. Faz, ok. Contrato. Please sign the contract. Gente, por favor, porque isso é tão sério. Eu levei tanta mancada com o negócio de carro. Pode ser um papelzinho assim, ó. Para assinar, né? Pode ser qualquer coisa, com assinatura, sempre. E outra, o meu perrengue todo foi assim, eu tinha até o papel, a assinatura, mas a importância do contrato é porque, às vezes, sim, geralmente são 3 meses de seguro, né? Motor e caixa de marcha. Quando você compra um carro. Quando compra um carro. Por que é importante o contrato e não só um papelzinho só para, enfim... né? Tem a assinatura dele, vou processar ele. Não é só isso, porque assim, eu comprei o carro, ele já veio com problema na marcha. E aí o que a gente faz? Nada, porque não tem um contrato de minimamente 3 meses. Então assim, ainda foi, né, paciente a pessoa, vamos dizer assim, paciente, levou no mecânico, deu uma guaribada, o mecânico também eu acho que não... enfim... Então, eu caí nessa situação por falta de sabedoria, por falta de buscar conhecimento, de buscar informações antes de comprar um bem tão caro. Porque é um dinheiro... Às vezes é bom pagar o mecânico que possa revisar o carro antes de comprar. Às vezes mecânico seu. O mecânico seu, exatamente. Às vezes, para economizar... né? A gente não quer pagar, não vou pagar o mecânico, não. O carro está bem assim, bonitinho. Ainda mais ser mulher, né? Porque nós mulheres, eu sempre, quando eu comprei meu primeiro carro, eu olhei por fora. Eu nem pensei. No pitinho. Não. Porta pretinho, bonitinho, tudo pintadinho, entendeu? Não pensei em nada, assim. E depois, esse carro, né? 5 anos, eu acho que eu gastei mais. Consertando o carro do que o valor do carro. Então, sempre levar o mecânico, né, achando que estamos economizando por um lado, comprar um carro sem revisar antes, né? Sim. Revisar e contrato, é isso mesmo. Contratos. Você liga, pessoal, sempre. Sim, sempre. Né? Para qualquer coisinha. Sim. Bom, parceira de coração, eu acho que nós já falamos o suficiente por hoje, né? Sobre os contratos e se ligar na importância de ter um contrato. É isso, pessoal. Muito importante. Qualquer coisinha, tá? E se você não é agressivo, que a gente não quer que você fique brigando por aí. Não. Né? Não é isso. Não. O agressivo que a gente fala é que se você não tem aquele instinto de bater em cima, cobrar os seus direitos, se defender, então minimamente precisa ter alguém. Se o intérprete que você está levando também não é assim, então tenha alguém, amigo, que tenha esse jeito mais... Exatamente. Personalidade mais forte para estar com você, para te ajudar
Sim. nessa reivindicação. E que tenha conhecimento dos seus direitos. Exato. Importante também. É muito importante, tá? Ok, então vamos fechar o nosso cantinho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Aperte o sininho lá para receber as notificações. Se inscrevam também no Instagram, no Facebook. E os seus comentários são sempre bem-vindos, pessoal. É isso aí. Beijos a todos. E até a próxima. Até. Beijos. Beijos.